Você conhece o fato de que, na antiguidade, o Egito foi o império a ter a maior quantidade de governantes mulheres? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 12. Neste vídeo, continuaremos falando sobre o período do Império Novo, lembrando que é a continuação da série de vídeos que estamos fazendo sobre o Egito Antigo. Eu vou deixar na tela final um card com a série completa. O quarto faraó da 19ª dinastia de faraós do Egito Antigo foi Merneptah, que era filho de Ramsés II e reinou entre 1213 a 1203 a.C. No quinto ano do reinado de Merneptah, os povos do mar chegam ao Egito, e estas invasões dos chamados povos do mar encorajaram os líbios a atacarem a fronteira oeste do Império Egípcio e os núbios ao sul a se rebelarem para conquistar sua independência. Houve neste período uma série de mudanças climáticas, o que resultou em uma grande fome, e é relatado que Merneptah forneceu cereais aos hititas, seus tradicionais inimigos. Se este fato realmente aconteceu, foi um ato de grande generosidade. Merneptah foi sepultado no Vale dos Reis e em seu túmulo foram gravadas vitórias contra os líbios e cananeus, e uma região que foi descrita como Israel, a referência não bíblica mais antiga sobre esta toponímica. Seu filho e sucessor foi Amenemessés, que reinou entre 1202 a 1199 a.C. Embora seja uma questão controversa se Amenemessés era realmente filho de Meneptah, um dos principais defensores da veracidade desta genealogia é o arqueólogo britânico Peter A. Clayton. E com a sua morte foi sucedido por um outro filho de Merneptah, chamado Sete II, que reinou entre 1199 a 1193 a.C. Sete II, ao assumir o trono, mandou apagar vários registros sobre seu antecessor, o que gerou a teoria de que fosse um usurpador. Entretanto, este fato não anula a genealogia de Amenemessés. Em tempos tão antigos, não é possível afirmar qual dos irmãos seria o sucessor legítimo de Merneptah. Sete II, mesmo tendo enfrentado grandes agitações e revoltas em seu reinado, conseguiu uma relativa prosperidade econômica em seu reino, e ao falecer também foi sepultado no Vale dos Reis. Seu filho e sucessor foi Siptah, que reinou entre 1193 a 1187 a.C. Quando Sete II faleceu, Siptah era muito jovem para reinar, motivo pelo qual foi tutelado por sua madrasta Tauzeret e um tijate de origem síria chamado Bai, e em alguns registros aparece o nome Yarizu, sendo possível que as duas formas de escrita se referem à mesma pessoa. O feito mais importante de seu reinado foi uma campanha para sufocar as revoltas na Núbia. Siptah também foi sepultado no Vale dos Reis. A última governante do Egito Antigo, pertencente à 19ª dinastia, foi Tauzeret, também chamada Tausert, que reinou entre 1187 a 1185 a.C. Tauzeret era filha de Meneptah e esposa de Sete II. Foi regente durante a menoridade do faraó Siptah, e com a morte deste, se tornou a rainha do Egito. Também foi sepultada no Vale dos Reis. Como podemos ver nesta linha sucessória, após a morte de Ramsés II, houve uma série de fatores climáticos, agitações nas fronteiras e rebeliões dentro do império todo. Este caos levou a uma série de reinados curtos e agitações políticas. A capital permaneceu durante este período na cidade de Pi-Ramsés. Neste contexto, a 19ª dinastia dos faraós do Egito Antigo se encerrou, os chamados povos do mar realizando constantes ataques e saques à linha costeira, os povos líbios assediando a fronteira ocidental,
e constantes revoltas dos povos núbios que buscaram a todo custo reconquistar sua liberdade e sua independência. Embora as forças imperiais sufocassem todos os focos de agitação, isto sempre cobrou um preço muito alto, tanto aos cofres do Império Egípcio quanto em vidas humanas. Toda essa agitação acaba por gerar uma instabilidade política que levou a sucessivos golpes de Estado. Como podemos ver, a 19ª dinastia se inicia em tempos de caos, atinge seu apogeu durante o reinado de Ramsés II o Grande, quando o Egito atingiu uma grande extensão territorial, acumulou uma grande quantidade de riquezas e voltou a ser uma potência rivalizando com as maiores forças de seu tempo. Neste período, a arte conheceu uma grande produção, com a construção de grandes monumentos, como por exemplo o Templo de Abu Simbel. A escrita estava produzindo grandes obras em um número de cópias em quantidades nunca antes vista. Como principal evidência, temos o fato de que muitas genealogias, como por exemplo a Lista Real de Turim e a Lista Real de Karnak, datam do reinado de Ramsés II, assim como as 20 cópias sobreviventes da obra épica O Conto de Sinué também remontam ao mesmo período. Todavia, esta poderosa dinastia se encerrou em um período de caos. Durante o reinado da rainha Toserte, que reinou em um contexto muito mais complicado, com povos estrangeiros tentando invadir seu império, revoltas de povos antes pacificados e uma grande fome provocada por uma estiagem prolongada, lançou o Egito novamente no caos. Cabe aqui um parêntese para explicar o fato de que o Egito, por tradição, ligava sua elite aos deuses, e isto explica a grande quantidade de faraós mulheres, uma vez que os egípcios preferiam ser governados por uma mulher descendente de um de seus deuses do que por um homem comum. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca de Manetho e os registros mais completos, a obra do arqueólogo britânico Peter A. Clayton, Crônicas dos Faraós, e também do arqueólogo britânico William Matthew Flinders Petrie, algumas fontes sobre a história humana. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial o fato de que os egípcios tiveram muitas faraós mulheres por ligarem a sua descendência a seus deuses. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa com os outros vídeos dessa série. Só clicar para ser direcionado. Muito obrigado a todos. Até a próxima.